E aí? A jornada que a gente vai conhecer hoje começa de um jeito bem simples, debaixo da sombra de árvores. A gente vai mergulhar em uma história de mais de um século, uma trajetória de fé que se transformou na vibrante comunidade da Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima. E para ter uma ideia do tamanho dessa jornada, é só bater o olho nessas duas imagens. De um lado, a gente vê a primeira e humilde igrejinha, lá de 1925. E do outro, o templo imponente de hoje. Esse contraste visual já conta por si só uma história de um século de fé, de crescimento e de muita perseverança. Vamos descobrir como é que essa transformação aconteceu. Certo, então vamos voltar lá para o comecinho de tudo, porque antes de qualquer construção, antes de qualquer templo, a semente da fé foi plantada na vida das pessoas. Essa história não começa em 1925, ela começa bem antes, lá em 1866. E para descrever esses primeiros dias, tem uma frase que captura tudo perfeitamente. O céu como teto e a grama como piso. Este era o templo. Isso pinta uma imagem muito viva na nossa cabeça, né? Dos primeiros cultos ao ar livre, debaixo de mangueiras e jabuticabeiras. A igreja não era um prédio, era a união das pessoas em adoração. E a pessoa que plantou essa sementinha foi o reverendo José Manuel da Conceição. Ele foi um verdadeiro pioneiro, sabe? Visitava as famílias, estabelecia escolas dominicais e, com isso, foi tecendo os primeiros fios dessa comunidade de fé. Tá, mas aí fica a pergunta. Como que um grupo de pessoas se reunindo debaixo de árvores se torna uma igreja estabelecida? Essa é a próxima fase crucial da nossa história, a construção de uma identidade formal e de um lar físico. O ponto de virada foi em 1923. O grupo deu um passo mais formal e se tornou uma congregação ligada à primeira IPI de Sorocaba. É interessante notar que isso foi 20 anos depois da fundação da própria Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, lá em 1903. Isso quer dizer que essa comunidade local estava se inserindo em um movimento nacional de renovação. E nesse momento surge uma figura central, o presbítero Jonas Dias Martins. E olha ele aí! Essa figura foi decisiva, o presbítero Jonas Dias Martins, que mais tarde viraria pastor. Ele era conhecido como o Apóstolo Pé Vermelho, um apelido que já mostra sua dedicação incansável. A liderança dele foi fundamental para solidificar a fé e a identidade daquele grupo. E com essa identidade consolidada, a comunidade construiu sua primeira casa, que a gente vê nessas fotos históricas, e em 4 de maio de 1925 começaram as obras da, carinhosamente chamada, Igrejinha. E para pensar, em 2025, a comunidade vai celebrar o centenário dessa construção, um marco incrível. Com uma identidade e um lugar, a comunidade entrou numa fase de grande expansão. Vamos ver agora como as raízes se aprofundaram e a estrutura, tanto física quanto espiritual, cresceu ao longo das décadas. Essa linha do tempo mostra bem os saltos de crescimento. Começa em 1925 com o primeiro templo. Em 1968, um passo enorme, a organização oficial como igreja. A gente avança para 1980, com a construção do edifício Maranata. E o ciclo se completa em 2003 com a inauguração do grandioso templo atual, um progresso constante e bem notável. Uma data-chave nessa jornada é 11 de fevereiro de 1968. Foi nesse dia que a congregação se tornou oficialmente uma igreja organizada. Isso significou autonomia e o início de um capítulo completamente novo na sua história. E não se pode falar de crescimento sem falar de liderança. O reverendo Jairo Honório Correia teve um pastoreio longo e muito marcante em 2 períodos. A liderança dele foi essencial na construção do edifício Maranata e do templo atual, preparando o caminho para líderes futuros, como o pastor Jackson dos Santos. Vamos agora para a realização de um grande sonho: a construção do templo atual. Um projeto monumental, que representou a fé e a união da comunidade para entrar no novo século. E essas fotos da construção são incríveis, não são? Olha só a estrutura se erguendo. Elas mostram muito mais do que tijolos e aço. Mostram o esforço coletivo de uma comunidade inteira unida por um propósito em comum. Cada parede ali é um testemunho visível dessa dedicação. E aqui está o resultado de todo aquele esforço. Em dezembro de 2003, o sonho se tornou realidade. A inauguração do templo atual foi mais do que a conclusão de uma obra. Foi a celebração da fé, do trabalho e da perseverança de gerações. E a história continua. Hoje, a igreja está sob os cuidados do reverendo Samuel Antunes de Oliveira, que lidera a comunidade honrando todo esse legado, mas com os olhos firmemente voltados para o futuro da missão.
E por falar em futuro, a igreja está entrando numa nova e empolgante fase. A visão agora é expandir a missão para além das paredes do templo, levando-a para onde as pessoas estão, em suas casas. Essa nova visão se chama Igreja em Células. E o que isso significa na prática? A ideia é simples e poderosa: transformar os lares das pessoas em pontos de encontro, em pequenos centros de comunidade e fé. É levar a igreja para onde a vida acontece. E aqui a história completa um ciclo fascinante. A igreja primitiva, lá nos seus primórdios, crescia tanto no templo quanto de casa em casa. Agora, a IPI Rio Acima, depois de 100 anos focada em construir seu espaço físico, retorna a essa raiz, expandindo a missão para além das paredes. É o passado inspirando o futuro. E assim, a gente encerra este resumo de uma história centenária, escrita por pioneiros, pastores e membros dedicados. O que nos leva à pergunta final, que paira sobre o futuro. A história foi escrita até aqui. Quem irá escrevê-la agora? Fica aí uma reflexão sobre o papel de cada um no próximo século dessa jornada.